Por dia, 112 professores são afastados do trabalho por problemas relacionados à saúde mental aqui no estado de São Paulo. Somente nos 6 primeiros meses de 2023, mais de 20 mil docentes se afastaram por esse motivo, um aumento de 15% somente no ano de 2023. E atrelado a isso, nós temos vários casos de assédio moral e condutas abusivas por parte dos superiores. No vídeo de hoje eu vou falar sobre isso e como você pode se proteger desses problemas relacionados ao assédio moral e às condutas abusivas. O meu nome é Thiago Luz e você está no canal Thiago na Área. E antes de mais nada, eu convido você que é novo ou nova por aqui a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Assim, você não perde nada do que acontecer por aqui. Imagine você, um dia qualquer, numa sala de aula em que os estudantes estão completamente agitados. Está impossível de você dar uma aula de qualidade para esses estudantes. Você tenta de diversas formas chamar a atenção, pedir para que eles contenham essa agitação, mas nada funciona. Qual a alternativa que você tem? Chamar alguém da gestão da unidade para te dar um suporte e ajudar nesse processo aí para você conseguir ministrar a sua aula. E para sua surpresa, quando chega a vice-diretora da unidade, você volta a pedir para os estudantes que contenham agitação, mas não funciona, então você altera o seu tom de voz pedindo para que eles se comportem. E nesse exato momento, a vice-diretora da escola grita com você na frente dos estudantes. Como que você se sentiria nessa situação? Se não bastasse isso, você fala para os estudantes que, poxa, olha como vocês estão me deixando. Passado esse tempo, você abalado com essa situação, porque você foi repreendida na frente dos estudantes, por quem deveria te dar um suporte ali no momento. Você é uma pessoa que não tem um histórico de problemas de relacionamento com estudantes, com responsáveis, com outros professores, e fica se perguntando o que de errado você fez. Você fica remoendo aquilo, sua pressão aumenta, e aí você acaba indo parar no hospital. Mas não naquela hora, porque você não tem mais falta a aula, você tem que ficar até o final do período. Isso aconteceu no período da tarde, você tem que ficar até as 11 horas da noite, porque você tem aulas no período noturno. Saindo da escola, você vai procurar o serviço médico, passa pelo atendimento, toma calmante, toma remédio para pressão e pega um atestado para que você possa cuidar da sua saúde e se recupere dessa situação que te deixou abalado de alguma forma. Passado isso, você leva o atestado para a unidade escolar e a pessoa que gritou com você no dia seguinte dá risada do seu atestado, porque lá está um CID tratando de síndrome pós-traumática. Como se isso não fosse suficiente, você é chamado na sala da direção para assinar uma advertência, porque você falou para os alunos que eles estavam relinchando. Peraí, mas você não falou, olha como vocês estão me deixando? E aí você fica remoendo mais essa situação. E não bastasse isso, você busca ajuda da direção, busca ajuda de outros lugares e você não encontra o suporte necessário. Essa é uma história real. É um relato que eu recebi de uma pessoa que eu não vou falar o nome por manter o sigilo dessa informação, não vou falar escola, não vou falar de que cidade que é, nem pode ser de qualquer lugar do estado de São Paulo. Pode ter acontecido com você também algo semelhante. E são relatos que se multiplicam. Desde gritos, desde chamar a sua atenção na frente dos estudantes, desde cobranças excessivas, desde ameaças que se você não entrar na sala de aula para substituir um professor durante a sua APD, eu vou encerrar o seu contrato. Se você não for substituir um professor durante a TPC, eu vou encerrar o contrato. E óbvio que depois você precisa cumprir essa TPC em outro horário, tá? Não vai ficar de graça não. Tudo é motivo para encerrar contrato, para advertência, para processo administrativo, e você se vê numa situação muito complicada e sem suporte. Primeiro, a gente precisa caracterizar o que é assédio moral e o que é conduta abusiva. Eu vou usar como suporte uma fala de um advogado do Rio Grande do Sul, e tem um canal no YouTube também, que acho que é importante. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para quem quiser assistir o vídeo e também tomar as suas
suas reflexões e o seu entendimento sobre o assunto, que é do Dr. Guilherme Colim, que é do canal Saiba Direito. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição aqui para que você possa assistir. Primeiro, caracterizar o assédio moral. O que é o assédio moral? Ele é caracterizado por uma exposição de pessoas ou de uma pessoa a situação humilhante e constrangedora no ambiente de trabalho, seja isso de forma repetitiva, prolongada, no exercício das suas atividades. É uma conduta que traz danos à dignidade, à integridade do indivíduo, colocando a saúde e prejudicando o ambiente de trabalho. Uma conduta abusiva pode ser um fato isolado que aconteceu, não volta a se repetir. Agora, se é algo que você percebe que está acontecendo repetidamente com você, uma certa perseguição, cobranças abusivas, que, enfim, muitas vezes se amparam uma legislação, distorcem a legislação para fazer uma cobrança abusiva, como é o caso da APD, por exemplo, que o secretário prometeu aí um projeto de lei para acabar com as APDs de forma presencial, mas até hoje isso não aconteceu. Mas te constranger, te ameaçar que você não substituir um professor durante a sua APD, eu vou encerrar o seu contrato, ou você vai ser perseguido, ou vai ser punido. Isso não está em lei nenhuma, não está em resolução nenhuma. Pelo contrário, a resolução que estabeleceu o cumprimento das APDs, elas dizem que é um horário sem interação com estudantes. Se você trabalhar durante a APD, você vai trabalhar de graça. Você não vai receber como aula eventual se você fizer isso. Bom, questão do assédio moral é uma questão extremamente delicada. Eu já te adianto que é importantíssimo, eu diria que é fundamental que você tenha um acompanhamento de um advogado para te orientar nesses casos, tá? Primeiro porque nas empresas privadas, quando tem algum caso de assédio moral, isso é tratado no Tribunal do Trabalho, na Justiça do Trabalho. Quando se trata de servidores públicos, mesmo que sejam contratados em caráter temporário, quem trata disso é a Justiça Estadual. E a tendência da Justiça Estadual é ser menos protetiva aos servidores. E eu já vou explicar o porquê que isso acontece. Não há uma legislação específica sobre o assédio moral, o que é o assédio moral, como deve ser punido, etc. E tudo isso pressupõe a apresentação de provas e um processo para que seja julgado o caso e tenha êxito ou não. Então, já adianto que se você não tiver provas suficientemente fortes, é muito difícil que você tenha êxito ao fazer uma denúncia de assédio moral. E a tendência é que a situação acabe piorando. Então vamos lá. O assédio ele pode acontecer de uma forma muito sutil, que é mais difícil de provar. Por exemplo, uma alteração do seu horário de trabalho, uma transferência, uma mudança de aulas que você tem em determinadas turmas, aí de repente mudam suas turmas para turmas que você já falou que não gosta de trabalhar, por exemplo, ou algo do tipo. Isso é mais difícil de provar porque quando você é contratado, quando você tem as suas aulas atribuídas, você vai atuar com base em uma legislação que diz que você tem que atuar nas aulas, que você não pode declinar de aulas atribuídas, etc. Quando chega lá no início do ano, que vai ter o processo de atribuição, em muitas escolas, a atribuição é feita pelo chamado perfil. E aí você muitas vezes tem aulas atribuídas em turmas, em segmentos que você não gosta, que você não tem perfil para trabalhar naquele segmento, mas você é colocado ali como uma forma de te gerar constrangimento, de te fazer muitas vezes até pensar em exoneração e etc. Então, essa é uma forma sutil que pode acontecer de assédio moral. E tem aquelas formas mais diretas, aquelas formas mais frequentes, que chega a ser agressão verbal, até mesmo agressão física, os casos em que você é repreendido na frente de todo mundo reiteradas vezes, não é algo que é feito... É algo que é feito para te humilhar, para te constranger mesmo e fazer com que você saia daquele lugar que você não queira trabalhar mais. No caso, essa é um pouco mais fácil de provar, porém você pode provar de algumas formas, seja por meio de vídeo, gravação de áudio ou testemunhas que possam te auxiliar nesse processo.
Por que que no caso do servidor público a justiça tende a proteger menos o servidor? Porque há uma orientação jurisprudencial de que a responsabilidade da ação é do Estado e não de quem está executando a ação. Então, por exemplo, se o diretor te humilha, te constrange, te assedia moralmente, você vai processar o Estado, você não vai processar aquela pessoa especificamente. O Estado, eventualmente, perdendo a ação, ele pode até fazer uma ação de regresso processando esse servidor que tem uma conduta inadequada. Mas nem sempre isso ocorre e isso gera uma sensação de impunidade. Por isso que a gente vê muitas pessoas em diversos setores do setor público que têm uma posição de chefia e que acaba agindo reiteradamente de forma a assediar os seus subordinados, porque ele tem aquele sentimento de que nada vai acontecer. Então, por prerrogativa da jurisprudência que existe, o Estado é que é processado. E aí, caso o Estado perca, aí sim você tem direito a receber danos morais, etc. Se você não tiver um conjunto de provas robustas e que comprovem aquela denúncia que você está fazendo, esse processo ele pode retornar contra você, porque você está fazendo uma denunciação caluniosa, porque você está agindo de má fé, porque o ônus da prova é seu. Infelizmente é assim que funciona o nosso judiciário. Por isso que eu falei que é importantíssimo, que é fundamental que você tenha um acompanhamento de um advogado nesse processo, caso você esteja sofrendo por problemas de assédio moral, condutas inadequadas, etc. Busque ajuda jurídica, seja do CPP, seja do POSP, seja de um advogado da sua confiança, particular ou não, porque é um processo que é bem difícil. Mas a gente não pode se calar perante essas situações. O Estado tem promovido um abuso muito grande, eu posso colocar assim, nas cobranças. São cobranças absurdas, 100% de meta disso, 100% daquilo, que você tem que acessar a plataforma. Muitas vezes você não tem nem internet na sua unidade escolar para acessar, você tem que usar a sua internet particular, o plano que você paga. Enfim, são cobranças e mais cobranças, e às vezes a gestão da unidade acaba cobrando além daquilo que o Estado já cobra da gente no dia a dia, tá? Então, caso você esteja sofrendo algo do tipo, a primeira coisa que eu falo é produza provas a seu respeito. As testemunhas são importantes, mas às vezes não dá para confiar muito, porque ao mesmo tempo que a pessoa te assegura que vai estar lá junto com você, essa pessoa pode ser coagida de alguma forma e acabar desistindo de te ajudar nesse processo, e aí vai ser difícil que você ganhe. Bom, infelizmente são muitos os casos que eu recebo, né, nessa questão de assédio moral, os mais diversos possíveis, até pela roupa que você usa, pelo seu peso corporal, pela sua estrutura física, a forma como você fala, se você tem sotaque, se você não tem. Olha, é absurdo o número de casos, o número de relatos que eu recebo. Absorver isso é muito complicado. Eu tento orientar todo mundo que entra em contato comigo nesse sentido. E, bom, não se cale, né? Busque ajuda, né? Se proteja, porque se a gente ficar calado, continuar calado perante isso, é comum que muitas coisas continuem acontecendo justamente pela sensação de impunidade. Bom, mas era isso que eu queria falar com vocês no vídeo de hoje. Eu deixo aqui o meu forte abraço. Sempre que você puder, faça o bem. Até o próximo vídeo. Tchau.